Voltamos com o programa Despertar da Consciência, um estudo do livro do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. O tema do programa de hoje é a busca interior. Sr. Sebastião, o mundo moderno, o homem moderno, com toda essa tecnologia que nós estamos vivendo, ele está consciente da importância dessa busca interior? Infelizmente, a maioria estão alheio a tudo isso. Então, eles colocam toda a sua realidade no transitório e esquece do que é eterno. Embora o transitório possa tornar-se eterno também. Mas a cada coisa o seu valor devido. Nós necessitamos do dinheiro para gerar os recursos para gerar progresso, mas não podemos ser escravo, né, desses recursos e esquecer da nossa própria realidade em si. Então, quando nós compreendemos que o dinheiro é uma ferramenta e não um mecanismo de escravização, nós já começamos a mudar a realidade. Até porque o dinheiro é feito de moléculas, de átomos, e átomos são seres vivos. É uma energia que precisa circular e gerar progresso, porque é vida em perpétuo dinamismo. E o homem moderno é alheio a essa realidade. Muitos não param nem para prestar atenção no alimento que estão ingerindo. E às vezes, num processo maquinal, está ali comendo, pensando em outras coisas, ou com a cabeça em outro lugar. Então, quando nós tomarmos consciência que cada coisa tem seu valor e cada situação precisa ser vivenciada intensamente. Se eu estou comendo, eu preciso estar ali, presente, e o meu diálogo é com os alimentos. Alimentos são como funcionários. Eles estão entrando na minha empresa. Agora, eles precisam saber o que eu quero que eles façam. Eles trazem uma experiência. Desde a mente do agricultor que iniciou o processo, que interferiu na estrutura da terra em si, interferiu na estrutura dos alimentos, ele está gravando nos disquetes mnemônicos desses alimentos, né, tudo que ele pensa, sente, fala e faz, e todos os seres que contribuíram para que esse alimento chegasse até nós. E naquele momento, eu é que vou dizer a esses funcionários, essa mão de obra especializada, o que eu quero que ela faça no meu universo. A harmonia do meu universo vai transformá-la também em novas realidades. E quando eu desconheço essa realidade, tanto do alimento externo, quanto da minha realidade física, necessidade psíquica, emocional e espiritual, eu vou com a maioria, eu vou na onda, mas não sei saltar dessa onda quando dela necessito, ou quando necessito fazer isto. Então, comer é uma coisa, saber se alimentar é outra. Alimentar bem é uma coisa, saber se nutrir é outra, muito diferente. Se nutrir adequadamente é uma coisa, agora transformar o alimento em partes integrantes da nossa consciência é outra, muito diferente. O mundo moderno, ele tem praticado uma inversão de valores? Que está sendo reajustada agora, né, queiramos nós ou não. Então a vida determina o que deve ser e a lei normatiza todas as situações. Quando nós esquecemos dessas realidades, nós construímos às vezes enfermidades que nos convidam a parar. Porque se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, como já dizia Carlos Drummond de Andrade. E a dor vem nos dar esse alerta, porque o amor nos convida a vezes incontáveis, mas a dor exige mudança. Por isso nós estamos vendo aí enfermidades de variada ordem, e eu mesmo fui acometido de várias que me levou a ser desenganado pela medicina e parar e repensar a própria vida, a maneira de me portar perante a vida, as coisas, as pessoas de uma maneira geral. E se o homem moderno não parar um pouquinho enquanto é tempo, ele vai ser convidado pela dor, né, ou pelo processo de depressão, as enfermidades psíquicas, né, o transtorno bipolar, a síndrome do pânico e várias outras problemáticas dos conflitos internos a nível psíquico, emocional, ou a nível físico. Se ele não mudar esses estados conscienciais internos, vai refletir no corpo biológico também e nos relacionamentos. Então, quando ele não enriquece a sua inteligência intelectiva, né, para que ela possa trabalhar em conexão perfeita e harmônica com a inteligência emotiva e em conexão ainda com a inteligência espiritual, se ele usar apenas a inteligência intelectiva, o funcionário para ele não passa de um produto. Se não correspondeu à sua necessidade, ele demite sumariamente, no sentido de empresário. Mas se ele tem ao lado dessa inteligência intelectiva, a luz da inteligência emotiva, ele vai valorizar os relacionamentos e vai saber antes de demitir que aquele funcionário está tendo algum tipo de problema, ou na família, ou com salário, ou descontentamento, uma coisa ou outra. A nível de tentar recuperar a sua mão de obra para não ter que treinar outro funcionário, ele tenta recuperá-lo.
mas ainda não tem ele como um filho, como um parceiro, como um amigo. Agora, quando ele tem em si também, junto nesse contexto, a inteligência espiritual, que hoje é priorizada pelas empresas, pelas grandes empresas principalmente, ele vai ter o funcionário, como o Antônio Hermílio de Moraes os tem, como filhos, como uma família. Então ele investe nos seus funcionários para que eles estudem, para que eles progridam, para que eles cresçam na sua empresa como uma grande sociedade. Nesse capítulo é citado também sobre o ensinamento universal dos espíritos, onde ele fala sobre o caminho da verdade e da vida. Qual é este caminho? Para nós, como bem definiu Jesus, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. E se o corpo físico deste Cristo que conhecemos é o planeta Terra, na questão 560 do Livro dos Espíritos afirma: todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender a presidir todas as coisas. Então, o caminho de uma molécula é uma célula. Ela precisa trilhar por todas as facetas de aprendizado dentro de uma célula, para chegar a ser integradas na consciência desta célula como moléculas. O caminho, a vida, a verdade que uma célula conhece é o agrupamento de tecido que formam a consciência maior. Ela está indo galgar esses degraus dentro dessa consciência. Então, para nós que estamos como humanos a caminho da angelitude, hoje apenas animando a forma humana, muito distante de sermos humanos ainda, porque Jesus é o protótipo perfeito do ser humano, à luz do amor incondicional, nós vamos entendendo que caminhar em Jesus é participar deste universo, já que somos células do teu corpo e membros uns dos outros, na certeza que nós estamos ligados a tudo que existe. Não existe nada que esteja separado. Tudo pertence a uma única unidade. E quando entendemos que o caminho da verdade, a verdade absoluta é Deus. Eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós, vós em mim. Então, para chegarmos a esses estágios mais abrangentes da consciência, precisamos vivenciar o que Jesus já vivenciou, o que Ele coloca como professor, como mestre, como alguém que já passou pelo caminho que hoje estamos trilhando. Assim como átomos em nosso corpo participam das estruturas moleculares de uma proteína em nossas células. Mas esta inteligência orgânica, esta consciência orgânica vai galgando os seus aprendizados. Por exemplo, o universo sistema digestivo é uma sala de aula ou uma universidade com várias salas de aula, onde essas células começam lá no reto e vai galgando até chegar no paladar. Elas morrem e renascem a cada segundo, em média 100 milhões, e vai renascendo em setores conforme vai assimilando as experiências. Quando chega no ápice desse sistema que não canaliza senão no máximo 10% dos alimentos que necessitamos fisicamente, elas adentram no sistema respiratório que vão aprender a canalizar mais de 70% do alimento físico. E quando chega no ápice desse, entra no sistema circulatório como o mais perfeito sistema de transporte do nosso universo biológico. E vai galgando até chegar no sistema linfático, endócrino, nervoso, e quando chega no ápice do sistema nervoso, transforma-se de algo físico, consciência biológica, né, bem densa, em algo sutil, psíquico, que é o que nós chamamos de instintos, sensações, emoções, sentimentos, até transformar-se em consciência também. Nós podemos dizer, então, que algumas enfermidades, elas são de responsabilidade moral? E eu não diria algumas, eu diria todas, porque Joana de Ângeles afirma que todas as enfermidades, sem exceção, nascem na ignorância ou na negligência ou na inexperiência do ser que está conduzindo a situação. Então, elas nascem pelo uso inadequado da energia nas suas variadas frequências. Então, a conduta moral do ser dá a ele um pensamento mais harmônico, emoções mais ordeiras, né, condizente com esse pensamento. E o pensamento constrói a realidade perispiritual, o modelo organizador biológico. Então, quando eu penso numa enfermidade, eu começo a construí-la, mas quando eu penso na saúde, o mesmo acontece. Então, quando eu harmonizo o pensamento, quando eu sutilizo a maneira de pensar, de sentir, de falar, o corpo vai refletir aquilo que eu estou pensando, sentindo, falando, e na minha vivência eu vou sintetizando e somatizando aquilo no meu universo biológico. Então, as condutas ou a conduta moral do ser vai possibilitar ele a cura integral. Tem uma frase que diz assim, que a gente é
aquilo que a gente pensa. Se eu pensar nas enfermidades, nas doenças, as coisas ruins que estão acontecendo no mundo e eu ficar martelando aquilo, eu vou desenvolver uma doença psíquica, física, de alguma forma? Isso é fatal. E está aí no livro com André Luiz, né, um pequeno parágrafo. Dirija o homem o seu pensamento para a enfermidade, logo a moléstia lhe atende com todas as características dos moldes mentais que estabeleceram. E ele entra em contato com mentes de igual teor e começa a carrear para dentro de suas células aquele conteúdo e logo a ideia da enfermidade ou a enfermidade idealizada se materializa. Então eu já fiz isso com o meu corpo e hoje eu prefiro construir saúde o tempo todo. Eu penso em saúde, em ser saudável, porque Deus não criou doença em parte alguma. Não criou o mal, criou apenas o bem. Então, Se é tão melhor ser saudável, né? E é muito mais fácil. Como eu aprendi com o jornalista, o âncora, né, Boris Kazoy, há quase 20 anos, ele dizia assim: a coisa mais simples que existe é dizer a verdade. Você diz apenas uma vez e pronto. Agora, dizer a mentira, você tem que ir arquitetando a estrutura, vai ficando um emaranhado, que chega um ponto, você se perde e não tem mais jeito. Então, é buscar esta verdade que nos liberta. E a verdade que é verdade mesmo, ela é boa para o meu universo, como dizia Sócrates, é útil e para todos os universos também. Porque aquilo que é bom para mim e não é bom para o meu semelhante é a minha verdade, e não essa verdade que nós estamos falando, que Jesus é o caminho que nos leva a ela. Um intervalo rapidinho, nós voltamos já já com mais assuntos interessantes para vocês, não sai daí.